É consensual entre os economistas que a economia brasileira vai crescer a uma taxa entre 5%, 6% e até 7% este ano, ainda que os indicadores mostrem aumento do desemprego. Trata-se de um reflexo da crise mundial, mas os especialistas acreditam que o Brasil é um dos países que menos sofrem com impactos das dificuldades que ainda assolam as economias dos Estados Unidos e da Europa. Para falar dos desafios da economia para o próximo governo, convidamos os economistas Júlio Miragaia e Newton Marques. Doutor Miragaia, nós estamos com vários aspectos positivos no desempenho da economia brasileira, mas já existe a perspectiva de dificuldades no balanço de pagamentos. Por quê? Aliás, no balanço de contas correntes, porque anualmente nós temos registrado os déficits no comércio externo, né? No comércio externo, porque as exportações já não têm o brilho de outros tempos. E o mercado mundial está em fase de retração, notória retração. E nós temos, então, déficit no balanço de contas correntes. Esses déficits podem, a longo prazo, acabar com a reserva de 250 bilhões de dólares que nós temos aí construída com essas exportações. Não é verdade? O Brasil, até 2001, ele apresentou grandes déficits na sua balança de transações correntes. A partir de 2002, ele voltou a apresentar superávit e isso se manteve até 2006. E 2007 em diante, essa balança voltou a ser deficitária. Isso reflete principalmente uma forte apreciação do real nesse período, que dificultam as exportações brasileiras e, de outro lado, facilita as importações. Isso pode gerar um problema em termos de equilíbrio das nossas contas externas, que não gerou um problema maior ainda, porque o fluxo de capitais para o Brasil ele tem se mantido elevado nos últimos anos. Mas não há um controle absoluto sobre esses fluxos de capitais e sobre a qualidade desse fluxo. Então isso pode realmente vir a ser um problema, muito embora a questão da... Não é uma ameaça. Porque uma parte desse fluxo vai para o mercado financeiro. Mercado financeiro. É especulativo. É especulativo. Não é capital de risco. Mas eu não diria que o principal problema é uma ameaça às reservas, né, que conseguimos acumular nesse longo período aí de superávit nas contas correntes. Eu diria que o maior problema está exatamente numa pressão muito grande sobre as nossas exportações e numa tendência que hoje é concreta de reprimarização da nossa pauta exportadora. E não é o problema tão somente da gente estar exportando um commodity, como diz bem a professora Conceição Tavares, ela não vê nisso um problema, porque se o Brasil está exportando commodity é um produto que está no mercado internacional e que pode ser exportado. O problema é que a gente pode estar perdendo nesse processo alguns mercados importantes para os nossos produtos manufaturados. Né? Então, e não é fácil, né, retomar esses mercados. Não é fácil. Então, eu diria que talvez o principal problema, né, dessa apreciação do real que se reflete nessa balança de transações correntes deficitária e crescentemente deficitária, talvez seja esse problema em relação à nossa pauta de exportação. Doutor Newton Marques, existe outro problema que também é muito discutido entre os economistas, que é o aumento dos gastos correntes no Brasil, considerado demasiadamente alto. O economista Delfim Neto, que é um pragmático, gosta de mirar o resultado, né? Não tem ideologia, pelo menos não se conhece. Ele costuma dizer que com as aposentadorias do setor público, o país está construindo uma crise fiscal de grande monta para daqui a 15, 20 anos, capaz de levar ao desrespeito do próprio mandamento constitucional sobre direitos adquiridos. Delfim está prevendo isso. Ou se faz uma mudança radical nesse processo, nessa sistemática de aposentadoria,
ou o país vai construir uma crise fiscal de grandes proporções. É a tese do ex-ministro da Fazenda. Como é que o senhor vê esse problema? Olha, essa discussão com relação à questão dos gastos correntes é uma coisa que volta, ela é recorrente, né? Então, a gente, nas discussões entre economistas e mesmo da sociedade civil, a gente vê que isso daí tem sido colocado como relevante. Mas acontece é que eu não vejo, eu sou de uma linha de economistas mais heterodoxos, que não vejo com problema essa questão fiscal. O que eu sempre vejo nós conseguimos financiar o déficit? Porque a questão fiscal, se você for observar, por exemplo, agora nos Estados Unidos, na Europa, não tem jeito, entendeu? Como é que você consegue sair de determinados momentos da conjuntura econômica sem fazer gasto? Tá? Então, essa questão dos gastos, eu não gosto nem de discutir muito essa questão aí. Agora, uma coisa que você colocou que eu acho que é importante é esse negócio da Previdência. A reforma da Previdência é uma coisa que tem que ser colocada numa agenda econômica, tem que ser discutido. Agora, em que base? O Estado vai ficar continuando, porque tem essa questão. Por que é que tem o déficit na Previdência, né? Porque você tem um lado urbano que banca o lado rural, tá certo? E outros setores. Então, essa questão é saber o seguinte, nós nunca vamos equilibrar as finanças públicas do ponto de vista da Previdência se nós levarmos em consideração das entradas e saídas. Não tem jeito, não fecha essa conta. Então, tem que dizer o seguinte, o Estado vai bancar essa diferença? Então, nós vamos financiar isso daí? Então, eu acho que uma reforma da Previdência tem que ser colocada direitinho para não ficar colocando pura e simplesmente ver o caixa da Previdência. Porque se for com base nisso, vai ser sempre deficitário, entendeu? Então, eu não vejo, do ponto de vista econômico, a gente ficar discutindo essa coisa. Nós temos que arrumar fonte de financiamento desse déficit, tá certo? Isso é o quê? É uma função do Estado. Um Estado de um país emergente tem que ser colocado e vai ser financiado por quem? Quem é que vai financiar? A sociedade vai ter que financiar isso, tá certo? Então, eu não gosto de colocar isso como se fosse um problema, que se fosse um elefante branco, algo que fosse preocupante a ponto de que o Delfim estava dizendo. É claro, com o passar do tempo, se nós sempre deixarmos de não termos fonte de financiamento desse déficit da Previdência, isso daí vai esbarrar no futuro, é evidente. As gerações futuras vão ter que pagar. Pode chegar num ponto de você dizer assim, olha, agora não tem mais condição de o Estado pagar os aposentados, entendeu? Então, mas por isso é que tem que ser discutido à luz do financiamento, quem é que vai financiar isso? É a sociedade que vai financiar o Estado ou o Estado é que vai se financiar para justamente obter esses recursos, entendeu? Então, essa questão dos gastos, país emergente não tem jeito. Como é que nós crescemos, como é que nós redistribuímos renda se não foi através dos gastos do Estado, os gastos correntes? O que são políticas públicas, Tarcísio? São gastos correntes, tá certo? Agora, você pode discutir, porque deu reajuste maior, reajuste menor, gastou em outro lugar, entendeu? Mas os gastos correntes, as políticas públicas fazem parte dos gastos correntes. Agora, graças a isso daí que nós tivemos redistribuição de renda. O país emergente necessita de ter esses recursos. Então, o que nós precisamos é discutir numa mesa de negociação, debate, as fontes de financiamento. Quais são as fontes de financiamento para bancar esses déficits? Só uma questão, essa questão que o Nilton levantou, eu concordo, e lembrar que se formos considerar as contas da Previdência dentro do orçamento da Seguridade Social, ela não é deficitária, né? É entender, por exemplo, que na aposentadoria que ela urbana, financia aqueles 15% da Seguridade Social. Pois é, porque a aposentadoria, a Previdência Urbana, ela tem equilíbrio, né? Na verdade, foi uma conquista da sociedade brasileira, com a Constituição de 88, a concessão e a universalização da aposentadoria rural, que é que dá alguma, não só permite uma condição de vida melhor para milhões de trabalhadores rurais, como inclusive ajudou a dinamizar a economia numa série de municípios que dependem dos recursos só da aposentadoria rural. Tem muito município riqueza. Para circular riqueza. Então, esse é o fortalecimento do mercado interno, principalmente nos pequenos municípios e das regiões mais pobres, tem uma perna na universalização da aposentadoria rural. Essa conta tem que ser feita, né? Não pode ser feita tão somente do ponto de vista do déficit, ou seja, é um investimento, é um gasto social. Ela tem que ser considerada como um gasto social fundamental, não só para
melhorar a condição de vida do povo brasileiro, como também, né, para ajudar a dinamizar a nossa atividade econômica. Tarcísio, eu queria levantar aqui um ponto aqui também para complementar isso que o Júlio colocou. Uma coisa que, às vezes, os economistas pensam bastante nas discussões, eles trabalham com uma situação estática. Então, o emprego e renda, o fluxo circular da economia é dinâmico. Então, quando você observa que determinados municípios, justamente com essa regularização da Previdência, acabou gerando emprego e renda em determinadas localidades. Então, e aumentando a receita do sistema previdenciário. Aquela questão do salário mínimo, todo mundo dizendo, o salário mínimo maior, o salário mínimo real, vai quebrar a Previdência, vai quebrar os estados e municípios. Aquilo foi gerando emprego e renda de tal forma que você conseguiu aumentar o que é a massa salarial, a renda, entendeu? De determinadas localidades. Então, nós temos que tirar um pouco desse mito de que aumentou os gastos, isso daí é o caos. Porque existe, obviamente, na dinâmica da economia, condição de poder justamente melhorar o emprego e renda. Agora, o Conselho Federal de Economia, e reuniu-se recentemente aqui, né? E os presidentes dos 27 conselhos regionais de economia do país, delegados presentes ao 22º, né, seminário, e saiu com uma nota: desenvolvimento econômico com justiça social. Como é que o doutor Biragaia vê essa manifestação do Conselho Federal de Economia? Essa nota... Que está muito na linha do que o senhor acaba de falar. É perfeito. Essa nota ela foi aprovada, como o senhor disse, né, no 22º Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia, que estavam reunidos os 27 presidentes dos conselhos regionais, os conselheiros federais, delegados em todos os estados. E o central nessa discussão foi a questão do crescimento econômico, né, com justiça social, né, ou seja, o pleno desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de crescimento, a gente não está olhando o lado social, né, o lado necessário da distribuição de renda. O problema do combate à desigualdade, claro, que é algo que remonta claro, à colônia portuguesa. Né? Exatamente. E o Brasil, todos nós sabemos, é um dos países ainda, muito embora tenha se avançado muito, agora recentemente o IBGE divulgou o último dado do índice de Gini, né, onde a gente teve uma queda de 5 pontos percentuais nos últimos 10 anos, um avanço muito grande, mas ainda é um país muito desigual, né, entre as suas diversas classes sociais. Um país que tem 50 milhões de indigentes. Não, hoje é o menor esse número, né? Hoje 40 e tantos milhões que são alcançados pelo Bolsa Família. Pois é. Inclusive, cujos recursos são para alimentação. Inclusive discutimos essa questão do Bolsa Família, né? Porque a saída para tudo isso, inclusive para um país não ficar dependente do Bolsa Família, se chama crescimento econômico, crescimento da atividade econômica, né? Se nos últimos 6, 7 anos, não me lembro exatamente, foram gerados algo em torno de 10 milhões de empregos, né? Isso foi fundamental, né? Foi a atividade econômica que permitiu essa geração de empregos e vai ser a condição ou a porta de saída para aqueles que tiveram sim, né, porque não tinham condição nenhuma de sobrevivência, tiveram que entrar no Bolsa Família. Então, o centro dessa discussão que tivemos no 22º Simpósio Nacional dos Conselhos de Economia foi essa questão, né? Nada pode restringir ou limitar o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico do país. Porque é exatamente ele que é a porta de saída para uma série de problemas que o país enfrenta. Então, essa discussão que é colocada, inclusive, pelo que o Nilton disse aqui, ele sabe muito bem disso, por alguns economistas ortodoxos, não podemos crescer muito além de 4%, 5% estourando, porque o país não aguenta, é uma bobagem. Isso não existe. Né? O professor João Paulo de Almeida Magalhães, ele disse exatamente o oposto nesse simpósio. Ele disse, não, ao contrário. O país precisa crescer além disso. O país pode e deve crescer 7%, 8%. O senhor estava mesmo dizendo, é a própria opinião do ministro Delfim Neto, é o prognóstico dele, né, que o país deve crescer, inclusive para encurtar a distância. Nos próximos anos. Temos potencial para isso, temos condição para isso. O mercado interno está se fortalecendo muito, né, nesses últimos anos com essas políticas de transferência de renda, de fortalecimento das economias mais frágeis, né? É uma questão também importante, as regiões mais frágeis têm se fortalecido, né? Têm reduzido essa fragilidade. Então, o crescimento, né, da economia
um patamar acima de 7 para cima, é uma condição essencial para que o país possa superar as amarras do subdesenvolvimento. Temos que ter claro que, se avançamos muito nos últimos anos, ainda somos um país subdesenvolvido, né, ou em processo de desenvolvimento, mas ainda não chegamos a padrões de desenvolvimento daquilo que a gente considera, né, os padrões médios, né, na escala, na dimensão internacional. Então, esse foi o tema central. Sequer a discussão da meta de inflação, ela pode ser um elemento de restrição do crescimento, ou seja, a nossa principal meta para o país deveria ser o crescimento econômico, né? E isso daí, todas as demais estiveram subordinadas. Óbvio que isso não significa relegar a questão da inflação para o segundo plano, né? Isso de jeito nenhum. A estabilidade é um bem hoje de grande valor. Pois é, mas ela não pode ser uma restrição ao crescimento econômico, porque ao lado do crescimento está condicionada a questão da geração de emprego, está condicionada a questão da sustentabilidade da própria Previdência, uma série de outros aspectos da política macroeconômica que dependem fortemente, né, de uma atividade econômica acelerada. Então, e o país tem histórico de crescimento acelerado em várias épocas, né, do seu passado mais recente, e não tem nenhum motivo, né, para que essa obsessão, né, para cumprir uma meta inflacionária, ela possa ser tão forte que, inclusive, restrinja a possibilidade do país crescer. Agora, outra questão que também envolve uma grande discussão entre os economistas é que o crescimento econômico no Brasil se baseia no consumo. Quer dizer, o consumo que projeta a expansão da economia. E esses economistas dizem que é muito baixa a taxa de investimento no Brasil. Para o tamanho da economia brasileira, ela é considerada muito baixa, entre 16% e 17%. Como é que o senhor vê essa discussão, doutor Newton Marques? Eu concordo. Eu acho que essa questão do investimento é uma questão importante para a gente colocar em discussão. Agora, o que é que, se a gente for olhar para trás, o que vem acontecendo? Você viu... Muitos dizem que a taxa ideal para o Brasil, no atual estágio de desenvolvimento do país, seria de 25% a 26%. Tá. Seria uma taxa razoável. Tudo bem, Tarcísio, mas o que é? Se você for olhar para trás, nós temos o quê? Nós tínhamos um problema inflacionário, nós tínhamos uma desorganização das forças produtivas, nós tivemos também um Estado que não podia... Inflação também desordenada, se né? Então, são essas coisas que nós precisamos olhar. Agora, nós temos problemas sérios. Quem é que financia investimento de longo prazo? É o BNDES. Todo mundo reclama do BNDES, mas se não tivesse o BNDES, quem é que vai financiar? Então, nós temos que olhar o financiamento de longo prazo, tá certo? Fonte de financiamento. Nós já temos algumas alternativas com relação a financiamento externo. As multinacionais fazem então, também expansões. Então, nós estamos mudando isso daí lentamente. Mas nós precisamos, obviamente, fazer uma reforma financeira onde privilegie um financiamento de longo prazo. Então, se está se falando aí que o novo governo que venha a ocupar, né, vai pensar sobre essas questões. Então, eu acho que é importante isso daí, porque o consumo ele não consegue chegar num ter fôlego. O investimento que vai permitir isso daí. Agora, a economia tem mudado paradigmas, é muito recente a economia. As mudanças em economia, você não muda uma planta produtiva imediatamente. Você tem que saber, a política de juro real vai ficar mais baixa, tá certo? Qual é o cenário que se coloca? Você, se fosse empresário, você iria investir? O sistema tributário é outra questão crucial. Claro. Da economia brasileira. A economia brasileira precisa se modernizar. Para se modernizar, precisa fazer uma reforma tributária. Claro, isso é verdade. A reforma tributária junto com a reforma da Previdência, uma reforma do Estado, a reforma financeira, são coisas importantes que o novo governo vai ter que colocar isso daí, pegar isso na mão mesmo, na unha, e enfrentar isso daí, porque, caso contrário, nós não temos um crescimento autossustentado, conforme o Júlio colocou, porque essas coisas não têm sustentabilidade. Então, um país como esse nosso, que todo mundo está doido para colocar dinheiro aqui para investir. Nós temos aí projetos aí imensos com a questão do pré-sal, o mesmo gasto com a Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, esses gastos com infraestrutura. O país hoje é o terceiro maior destino
do capital internacional. Isso. Todo mundo aí está com problemas sérios, né, no crescimento, taxa de juros muito baixa. E aqui no Brasil você tem uma taxa de juros boa, né, para fazer aplicações e também perspectivas também. Então, o Brasil, junto com a Índia e com a China, é um país que é promissor, né? Finalmente, né, desde pequenininho a gente ouvia dizer que o país ia se transformar numa grande nação. País do futuro. Agora a gente tem condição presente. realmente Agora já não de há transformar. dúvida. Já não existe essa dúvida, não é verdade? Agora, o Nilton tocou uma questão aqui importante, que foi uma outra questão muito discutida nesse nosso 22º simpósio, que é a questão da taxa de juros, né? Essa é uma questão que tem que ser melhor encaminhada no Brasil, porque a taxa de juros, ela também serve como um pretexto, né, e tem servido como um pretexto para debelar pressão inflacionária, né? Isso não é de hoje, de muito tempo no Brasil. Só que ela não necessariamente ela é o único ou o melhor instrumento para isso. O né? primeiro defensor foi o doutor Eugênio Guidan, né? Pois é, exatamente. E tinha lá suas razões. Que era um pra economista clássico. Exatamente. E pai de todos esses daí, pai né? de todos esses. Né? E o problema, né, inclusive, não só o rebatimento dela para o investimento, ela é fortemente limitadora, né, do investimento, como inclusive para as contas públicas. Quando a gente discute a necessidade de ampliação e melhoria da nossa infraestrutura, que pode ser um fator limitador do nosso crescimento, uma boa parte digamos assim, da responsabilidade pela ampliação da infraestrutura é do Estado, né? É do Estado brasileiro. E quando a gente pensa que o Estado brasileiro hoje despende algo em torno de 180 bilhões de reais com pagamento de juros da dívida pública, e que isso tem uma relação direta com essa taxa de juros, significa que uma taxa de juros menor sobre o montante da nossa dívida liberaria bilhões de reais, não só para investimento em infraestrutura, como também em ampliação dos gastos sociais. Então, há uma relação direta entre esses gastos, né, com juros da dívida pública e a possibilidade do governo ampliar os seus investimentos públicos e os seus gastos sociais, que tem um impacto enorme no crescimento. Essa é uma questão fundamental na discussão hoje do país. Poderíamos perfeitamente ter uma taxa de juros significativamente menor sem que isso afetasse em nada a questão da inflação. Aliás, eu queria lembrar ainda está vigindo a questão da banda de 2 pontos percentuais da meta inflacionária. Mas é uma questão que eu não entendo. Né? A obsessão pelos 4,5%. Só que a própria prevê 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Ou seja, ela pode oscilar entre 2,5% e 6,5%, sem nenhum problema. Só que se ela chega a 4,95%, é como se fosse um caos no Brasil. Os analistas dizem que está fora da banda. Aí não, você falou, tá fora. Não está fora. Mas está fora da meta, mas está dentro da meta. Porque é o centro da meta. Eles acham que é o centro da meta que agora, você nosso tempo está praticamente esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa? Só lembrar o Delfim. O Delfim, mais uma vez, que é um cara experiente. Delfim disse que nós trocamos uma inflação galopante pela dívida, que é uma dívida muito alta. Não é? Então, para responder a isso, é o que o Júlio falou. Primeira coisa é desmistificar essa questão da taxa de juros. Porque a gente vê que é utilizado como se fosse um antibiótico para curar muita coisa, e a sociedade brasileira passou a ficar acostumada com isso daí. Então, parece que está esperando que o Banco Central leve a taxa básica de juros para aquilo ali repercutir, quando na verdade tem muita coisa que é expectativa. Então, você mexer com expectativa, parece que é melhor você fazer um pacto. Vamos fazer um pacto, entendeu? Porque se o instrumento é um efeito psicológico, porque ele não atua realmente sobre as causas da inflação, então por que a gente não faz logo um pacto? Bom, mas a questão fundamental que eu vejo é, o Brasil está indo no caminho certo, a gente vê aí que os indicadores sociais, conseguimos quebrar muitos mitos, né? A política macroeconômica, com essa questão de dizer crescer sem distribuir, era uma coisa impossível. Primeiro tinha que crescer o bolo para depois distribuir. Então, houve um crescimento e, ao mesmo tempo, uma distribuição desse bolo. Então, eu vejo que... Uma melhor distribuição. O relacionamento internacional também. O Brasil passou a ser admirado internacionalmente, é ouvido, né, nos grandes fóruns mundiais. Então, passou a ser respeitado pela própria política macroeconômica que está se desenvolvendo.
Eu mesmo achava que era equivocado em alguns instantes, hoje eu dou uma palmatória porque muitas coisas foram feitas. Agora, precisamos quebrar esses mitos, que é a questão da taxa de juros, né? E a questão também de tratar sempre essa questão fiscal como se fosse o pior dos mundos, como a gente não resolve. Um país emergente tem que gastar, Tarcísio. Assim os Estados Unidos está gastando, a Europa está gastando, agora tem que arrumar fonte de financiamento. Caso contrário... tem mais do que o PIB de déficit. Caso contrário, a gente não déficit sai do lugar. acumulado superior ao PIB, que é de 12 trilhões de dólares. Então era isso, agora passo para o Júlio, senão não dá tempo. Ó, eu queria agradecer aqui a presença dos economistas, o doutor Miragaia, que é um economista conhecido, o doutor Newton Marques, também um economista conhecido. Foi uma conversa muito rica. Muito obrigado pela presença de ambos. Estamos à disposição. E muito obrigado pela audiência. Até o próximo Brasil em Debate.